Sabe, antes de a gente mergulhar de cabeça nos grandes nomes da filosofia, existe um passo anterior que é absolutamente crucial. É um trabalho interno mais silencioso, que é o de aprender a ser uma testemunha sincera da própria vida. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco para entender o que isso significa de verdade. E para começar, uma tarefa que pode parecer meio estranha, até um pouco mórbida, né? A primeira tarefa de filosofia seria escrever o próprio obituário. Mas por quê? Bom, essa provocação é a chave de tudo. É um exercício pensado para ir direto ao ponto sobre o que realmente importa na vida. É o ponto de partida perfeito para nossa análise. Então, vamos entender melhor esse exercício. A ideia aqui é criar uma espécie de bússola pessoal. É isso mesmo. Ao imaginar o fim, a gente ganha uma clareza imensa sobre como viver o agora. É uma ferramenta muito prática para descobrir qual é a história que unifica, que dá sentido a uma vida e, com isso, definir as metas e os valores que são realmente fundamentais. Ok, o exercício tem 4 regras bem claras e cada uma tem um motivo de ser. Primeiro, escrever na terceira pessoa. Isso força um olhar de fora, como se a vida fosse uma história inteira, já concluída. Segundo, imaginar que as maiores ambições foram sim realizadas. Isso permite que a gente foque no ideal, naquilo que se aspira a ter sido. A terceira regra é a brevidade. Ser breve obriga a gente a focar no que é essencial, no legado. E por último, e talvez o mais importante, lembrar que esse exercício é um ato de sinceridade consigo mesmo, não é para impressionar ninguém. E essa citação de Alfred Vigne, nossa, ela resume perfeitamente o propósito disso tudo. Uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Sonhar na juventude é fácil, todo mundo sonha. Mas sem clareza, esses sonhos se perdem. O exercício ajuda a transformar esse sonho num projeto de verdade, em algo que pode guiar as decisões ao longo dos anos, em vez de ser só um desejo que o vento leva. E isso nos leva direto para um problema central que esse exercício ajuda a resolver. É o eterno confronto entre a unidade que a gente busca, o nosso projeto de vida, e a multiplicidade de coisas que o mundo joga na nossa frente. Aqui a gente consegue ver essa tensão de forma bem visual. De um lado, o o sonho, a vocação, aquela meta que unifica a vida. É como uma linha reta. Do outro lado, os muitos. As circunstâncias, os obstáculos, os encontros inesperados, as oportunidades, é um emarangado. A vida é, no fundo, uma negociação constante entre esses dois polos. Então, qual que é a estratégia para lidar com os muitos? O filósofo Ortega y Gasset tinha um nome para isso: reabsorção da circunstância. A ideia genial é pegar até as situações mais hostis, mais desfavoráveis e, de alguma forma, integrar elas no seu caminho. É transformar os obstáculos na matéria-prima do seu próprio projeto. E o caso de Viktor Frankl é um exemplo extremo, mas muito, muito poderoso disso. Pensa só, uma decisão que ele tomou o levou para a pior desgraça que se pode imaginar. Mas, incrivelmente, foi ali, no campo de concentração, que ele encontrou a fonte de todo o seu trabalho. A experiência que deveria ter destruído seus sonhos, na verdade deu a ele a matéria-prima para a obra de sua vida. Ele conseguiu reabsorver a circunstância mais hostil possível e transformar na sua vocação. Mas tem um obstáculo que é ainda mais sutil, porque ele não vem de fora, vem de dentro. A própria linguagem que a gente usa para pensar e para lembrar, ela pode nos afastar das nossas experiências genuínas. A gente corre o risco de ter pensamentos que, no fundo, não são realmente nossos. E aqui a gente vê esse processo de distorção em 3 etapas. Tudo começa com a experiência pura, algo único e individual. Depois, quando isso vira memória, ela já é meio que filtrada, moldada pelas imagens e histórias da nossa cultura que já estão na nossa cabeça. E aí, na terceira etapa, quando tentamos colocar isso em palavras, a gente acaba forçando a experiência a caber na linguagem de todo mundo, nos clichês, nos estereótipos, e aí, muitas vezes, a vivência original se perde. Então, o perigo é esse, e é um perigo real. A nossa memória pessoal pode ser, digamos, reescrita pelas narrativas coletivas. A gente acaba lembrando não do que a gente viveu de fato, mas da versão que as palavras e imagens da cultura nos permitiram guardar. A nossa voz individual corre um sério risco de ser abafada. Mas, como nos lembra Goethe, lutar contra essa conformidade toda é um ato de alegria. Preservar a própria personalidade, a própria visão de mundo no meio de tanta pressão é uma das maiores satisfações da vida. É a celebração de continuar sendo quem se é.
Então, como é que a gente combate essa distorção toda e aprende a reabsorver as circunstâncias? A solução está em cultivar a habilidade de ser uma testemunha fiel, honesta, da própria vida. E esse, meus amigos, é o verdadeiro trabalho preliminar da filosofia. Esse gráfico aqui deixa a ideia bem clara. A filosofia não é só sentar e ler livros. Adquirir cultura filosófica, as teorias, é importante, claro, mas isso é, sei lá, uns 10% da coisa toda. O trabalho de verdade, os outros 90%, é uma prática pessoal. É fortalecer a própria consciência, é se apropriar de si mesmo. E por que isso? Porque os dados mais importantes para essa jornada são estritamente pessoais. Ninguém mais tem acesso ao que se passa dentro da consciência de um indivíduo. Cada um é a única testemunha dos próprios sonhos, dos próprios planos, das próprias ambições. Não dá para consultar um manual sobre isso. Agora, vamos juntar todas as peças. Todo esse trabalho de autoconsciência, de sinceridade, tem um objetivo final: encontrar a própria voz. É sobre fechar aquele buraco que muitas vezes existe entre o que a gente vive e o que a gente consegue pensar ou dizer sobre o que viveu. O objetivo, no fim das contas, é desenvolver uma linguagem que seja pessoal. É aprender a usar as palavras de um jeito que elas sirvam à experiência individual, e não o contrário. Quando a gente consegue fazer isso, quando a expressão deixa de ser um problema, aí sim fica possível ir direto ao ponto do pensamento, com a certeza de que se está partindo de algo genuíno. E aqui a gente chega na grande conclusão. Todo esse trabalho de se tornar uma testemunha fiel da própria vida, de encontrar a própria voz, isso tudo é a preparação essencial. É o que garante que, na hora de começar a investigar filosoficamente o mundo, a gente parta de um lugar de verdade, de autenticidade. E para terminar, fica essa pergunta para a gente refletir. Imagine só, por um momento, um mundo onde só fosse possível falar a partir da experiência direta, sincera, livre de clichês e de palavras emprestadas. O que sobraria para ser dito? O que mudaria? Muito obrigado pela companhia nesta nossa conversa.